Muito bom dia a todos. Meu nome é Carlos, como já foi apresentado, eu trabalho para a Doosan Machine Tools, uma empresa sul-coreana, fabricante de máquinas ferramentas, dentre elas os modelos multitarefas, que a gente vai falar um pouquinho, né? Eu trabalho com a Doosan desde 2013, como engenheiro de serviço para o Brasil e para a América do Sul. Bom dia a todos. Meu nome é Marco. Eu também trabalho para a Doosan como engenheiro de aplicação desde 2012, praticamente aí junto com o Carlos. E vamos falar um pouquinho de máquinas multitarefas, bem como fazer uma peça em um único setup. Então a gente vai começar mostrando que existem várias soluções, não necessariamente a multitarefa em si. A gente vai ver que, dependendo do tipo de peça, dependendo da complexidade da peça, a gente também pode conseguir esse mesmo conceito de tirar a peça pronta em um único setup com máquinas, às vezes, mais simples. Então, a gente vai mostrar alguns exemplos e alguns tipos de máquinas que fazem esse tipo de trabalho e vamos chegar no final com a multitarefa, que aí seria a última etapa, a máquina mais complexa e que, por consequência, faz peças também mais complexas. A gente vai dividir a apresentação em duas partes. Eu vou falar a primeira parte sobre as máquinas multitarefas, né? E o Marco, na sequência, vai falar um pouquinho sobre automação. Quer sentar ali? Não? Então, nós vamos focar, nesse caso, em tornos, né? Que são os mais conhecidos como aplicação de multitarefa, né? O primeiro modelo que a gente vai falar um pouquinho é um torno, o que a gente pode ter de mais simples aí nessa linha, né? Um torno 2 eixos, sendo X e Y, basicamente, né? E um eixo árvore. É uma máquina bem simples, uma estrutura bem rígida. Ela tem algumas facilidades quanto a design bem compacto, né? Para você enquadrar isso no seu layout, é bem simples. Aceita tipos de automação bem simples também, um alimentador de barra, ou um gantry, um sistema de carga e descarga, mesmo um sistema integrado à máquina como um braço manipulador para remover a peça usinada, né? Um segundo modelo já é uma máquina um pouco mais com um pouco mais de tecnologia, né? Também uma máquina 2 eixos, porém a gente consegue agregar uma torre de ferramentas com múltiplas ferramentas, que nesse caso pode chegar até 24 posições, sendo 12 ferramentas possivelmente acionadas, né? Ferramentas rotativas, fresas, machos e brocas, né? Então é uma máquina um pouco mais de tecnologia, que já agrega um grau de uma tarefa diferente de um torno convencional, né? É um tipo de máquina que hoje praticamente é a entrada, né? A maioria do pessoal que faz a aquisição de um torno já procura um torno com torre de ferramentas acionadas. Essa máquina, como mencionou, essa máquina é uma máquina 2 eixos, né? Ela tem apenas o eixo X e o eixo Z, e essa ferramenta rotativa, né? Então, aqui tem alguns tipos de operações que a gente pode fazer com essa máquina, que a gente pode agregar além do simples torneamento, né? Hoje em dia, como o Marco mencionou, é uma máquina que muitos dos clientes já não pensam mais num torno simples e pensam em agregar operações que possam agregar valor no produto final, né? Além disso, você pode agregar também formas de automação
para fazer principalmente a descarga da peça, né? De repente você alimenta com um alimentador de barras pelo centro do eixo árvore e descarrega essa peça com um coletor, uma automação simples, um extrator de peças. O sistema que faz esta tarefa extra, essa ferramenta rotativa, é um sistema simples, é um dispositivo que ele está inserido na torre de ferramentas e ele tem uma transmissão simples por um acoplamento que transmite a rotação que vem do servomotor. É um sistema ultra rígido, né? Um sistema, se você analisar, ele tem quatro pontos de conexão por chaveta. É um sistema que tem uma rigidez bem grande e fixação por parafusos, né? Esse é um modelo adotado, né, pelos fabricantes de máquina que migraram aí do sistema VDI, que era um sistema fixado basicamente por um ponto de cunha, né, e esse sistema é bem mais rígido, então praticamente todos os fabricantes hoje utilizam, que são 4 chavetas e 4 parafusos que fazem a fixação. Então dá uma rigidez bem maior na usinagem. Continuando na evolução das máquinas, né? A gente vai ter uma mesma máquina com ferramentas acionadas, né? E agora a gente vai ter também um segundo spindle, um segundo eixo árvore, onde a gente pode, além de fazer o primeiro lado da peça, pode ser uma peça mais complexa, que a gente vai utilizar as ferramentas acionadas, a gente pode transferir essa peça para o segundo eixo árvore, né? E fazer o segundo lado. E muitas vezes, se for uma peça somente de torneamento, a gente consegue retirar essa peça acabada em uma única fixação, em uma única carga, né? Se você tem outras operações, você vai precisar de outras máquinas. Mas, nesse caso, uma peça simples, uma peça de somente torneamento, né? Você consegue retirar. Sendo que os fusos, eles têm uma precisão de milésimo de grau, né? Uma divisão de milésimo de grau, onde você pode conseguir ângulos, um grau de liberdade muito grande para atacar essa peça, né? Assim como em interpolações, né? Eu posso interpolar com esse eixo, fazer um came, por exemplo. Outra possibilidade que nós temos nos tornos é você agregar mais um eixo, que seria o eixo Y. Nessas opções que a gente falou anteriormente, a gente estava falando de máquinas somente 2 eixos. Aqui, nesse caso, a gente agrega um eixo a mais, que é uma opção que muitas empresas estão buscando para eliminar etapas posteriores, né? Então, basicamente é um eixo, nesse caso seria um eixo composto, né? Você vai ter uma composição de movimentos entre o eixo X básico e um segundo eixo X, que a gente vai chamá-lo de Y, né? Onde você vai tirar essa torre do centro da placa, né? Essa torre vai ter um curso maior para você atacar a peça de outras formas. Por exemplo, fazendo fresados na face de uma peça torneada, fazendo interpolações circulares, né? Fazendo operações fora do centro da peça, né? Então você tem uma gama ainda maior, fazendo interpolações, conseguindo figuras que até então seriam bem difíceis no torno, né? Então você agrega operações numa máquina simples, colocando esta opção de eixo Y,
Só complementando, também aumenta-se a precisão. Por exemplo, no caso da chaveta, como eu tenho a possibilidade de subir ou descer da linha de centro, eu consigo dar um acabamento, fazer um desbaste, depois vir e fazer um acabamento. Se eu não tenho essa função do eixo Y, a ferramenta que vai me gerar o diâmetro final, a dimensão final desse rasgo. Então, também operações onde eu tenho uma precisão de rasgos aí com tolerâncias apertadas, eu preciso ter o eixo Y para fazer a operação com qualidade. Aqui a gente traz um exemplo utilizando um torno com ferramentas acionadas, subspindle e eixo Y, comparando com uma pequena célula, comparando com uma célula composta por um torno de 2 eixos e um centro de usinagem de 3 eixos. Então a gente faz um comparativo com um produto, né? Quais são os ganhos em você ter uma única máquina para fazer, por exemplo, peças que você demandaria 2 máquinas, de repente 2 operadores, uma logística de transportar a peça daqui para essa outra máquina. Então aqui a gente tem um exemplo prático, né? Uma peça, um acoplamento, é uma peça torneada, aquela parte de uma barra ou de um blank, né? Uma peça de alumínio, que a princípio você precisaria de 2 máquinas para tirar essa peça pronta para ser aplicada, né? E aqui comparando com um torno simples, com essas funções de subspindle e eixo Y, você consegue ter uma produtividade maior em 25%. Tá? Além do ganho de você não ter a transferência de uma máquina para outra, você não ter uma pessoa para fazer isso, não ter o segundo operador, o ciclo de total ser menor, né? Além da área ocupada ser menor também, né? Tem uma máquina contra 2 e hoje a gente sabe que a área custa bastante para as empresas. Então também tem um ganho em cima disso. Evoluindo um pouco mais, a gente já parte para uma máquina que, além dessas opções que a gente comentou anteriormente, da torre com ferramenta acionada, a gente agrega uma segunda torre. Ou seja, você pode ter a máquina removendo 2 passadas de material no mesmo ciclo, né? Principalmente eixos que você tem um sobremetal grande, você tem 2 ferramentas cortando ao mesmo tempo, né? Spindles de alta precisão, de milésimo de grau também com eixo C, né? E essa opção é uma opção com contraponto, né? Você tem um spindle, 2 torres e um contraponto para fazer esse apoio. A segunda torre tem várias funções, né? Além de remover mais material, você tem um ciclo menor, ela também faz uma função de balanceamento de corte. Você consegue, numa peça delgada, uma peça grande, um eixo grande, você consegue fazer um balanceamento para evitar vibrações, para ter um acabamento superficial melhor em uma única passada. Aqui tem alguns exemplos, né, de peças que você pode fazer, né? Por exemplo, nesse caso, um eixo grande com várias operações diferentes,
né? Você pode até usar a segunda torre, se você não quiser usar como ferramenta de corte, como balanceamento, você pode colocar outros dispositivos, como uma espécie de uma luneta para balancear o corte da torre superior e vice-versa. Aqui você tem vários exemplos das operações que você pode fazer, né? Por exemplo, você torneando simultaneamente com as duas torres, você reduz o tempo de ciclo e remove uma quantidade maior de material, né? Teoricamente, a gente pode pensar que são duas máquinas trabalhando ao mesmo tempo, né? Você otimiza o teu ciclo e otimiza o espaço também, né? Você ter essa máquina trabalhando não simultaneamente, mas atacando a peça em áreas diferentes, né? Em pontos diferentes. De repente, uma desbastando e a outra acabando, né? E você, por exemplo, em casos críticos, onde você precisa uma peça muito bem fixa, com vibração zero, você colocar uma espécie de um apoio, uma luneta, que vai também acompanhando o corte, né? Ou seja, você elimina qualquer tipo de vibração externa que esse comprimento de eixo possa gerar. Avançando um pouco mais, a gente vai agregar nessa mesma estrutura de máquina. Notem que a gente está falando de uma estrutura única, né? Uma base fundida única, e a gente vai agregando opções. No lugar do contraponto, a gente vai agregar um outro spindle, né? Então, a mesma capacidade que a gente tem aqui nesse spindle principal, a gente vai ter um segundo spindle, um segundo eixo árvore, com a mesma capacidade, tanto de potência, de torque, de velocidade, né? Ou seja, a gente pode entender que, nesse caso, a gente teria duas máquinas em uma, né? Você tem um conjunto de spindle e torre de ferramentas aqui, e você tem um outro conjunto aqui, que podem trabalhar em separado, podem inverter as operações. De repente você tem uma ferramenta em uma torre que atua melhor em um spindle, então você pode separar os movimentos ou trabalhar junto, da mesma forma da anterior. Como eu disse, são equipamentos que mantêm a mesma precisão, a mesma potência, a mesma velocidade nos dois eixos, né? Então, a mesma operação que você faz aqui, você pode fazer aqui. Aqui nós temos alguns exemplos, né, do que se poderia fazer, né? Isso, lógico, depende muito da criatividade e da imaginação. Mas aqui a gente tem algumas possibilidades. Você fazendo um primeiro lado da peça, levando essa peça para o segundo spindle, para o segundo eixo árvore automaticamente, ou seja, você usina esse lado, esse eixo árvore vem até aqui, pega essa peça que já foi usinada e continua no segundo lado. Então, teoricamente, aqui você está trabalhando com uma torre e um spindle. Você pode ter essa função como apoio, como contraponto, você pode trabalhar uma única peça presa nos dois eixos árvores e trabalhando simultâneo. Você pode ter, por exemplo, trabalhando com uma das torres, a torre inferior, tendo uma ferramenta na superior, perfurando, por exemplo, essa peça, e o outro eixo árvore acompanhando também com uma ferramenta direcionada para ele, né? Então, as possibilidades são enormes. Você pode ter funções de fresamento, tanto em um como no outro, né? Ou seja, você tira a sua peça
completa de uma única fixação. Sem pensar que a gente, nesse caso, estamos imaginando 2 máquinas em uma, o espaço que a gente está economizando no chão de fábrica. Aqui tem um pequeno vídeo demonstrando esse tipo de máquina, né? Uma máquina com dupla torre, duplo spindle e duplo eixo Y nas torres. Então, cada torre dessa máquina são 3 movimentos. Você tem um grau de liberdade muito grande, né? Teoricamente, essa seria uma máquina com 8 eixos, né? Contando os 3 de cada torre, mais o eixo C de cada eixo árvore. Então, aí é uma demonstração rápida do que se pode fazer com esse tipo de máquina. Fresando de topo, furando simultaneamente. Há operações que você pode furar com uma ferramenta e enroscar com a outra. E o processo final é uma automação para retirar essa peça e ela segue por uma esteira até sair da máquina. Se você tiver uma alimentação automática dessa peça por barra, você não tem parada de máquina, você tem quase um tempo muito pequeno, tempo morto. E aqui a gente entra definitivo na questão do multitarefa, né? Basicamente, onde que a gente aplica uma máquina multitarefa? Onde a gente tem peças complexas, com várias posições, com várias fixações, onde se demandaria várias máquinas para terminar essa peça, para deixar essa peça pronta. Então, a máquina multitarefa, a gente, com uma única fixação, a gente consegue tirar essa peça pronta, fazendo várias operações diferentes, né? Sem contar a precisão também, porque você não corre o risco de tirar essa peça de uma máquina e passar para outra e ter variação de medida na fixação. Aqui a gente está pensando numa fixação só, né? Então aqui a gente tem um pequeno gráfico comparando várias máquinas, né? O que a gente teria: torneamento, fresamento, usinagem com um 5º eixo, por exemplo, né? Nesse meio tempo a gente teria toda uma logística de transportar essa peça da primeira operação para a segunda, da segunda para a terceira, né? E aqui numa máquina multitarefa a gente eliminaria tudo em uma única máquina. A gente teria todos esses mesmos processos em um único equipamento, sem remover essa peça dessa máquina e sem correr o risco de danificar nesse momento, né? Numa única fixação a gente tira essa peça pronta. Além do que, o nosso espaço ele é bem reduzido. Sem contar que você iria necessitar vários operadores aqui para fazer todo esse processo. Nesse caso aqui, basicamente um operador faria toda essa sequência. Além também do tempo de espera, né? Porque eu não consigo, às vezes, passar de uma máquina para outra, de um processo para outro de imediato. Às vezes eu vou ter que ficar com essa peça aguardando um certo tempo para depois entrar no processo posterior. E aqui não, eu tiro de uma máquina só. Ela sai pronta. Aqui tem algumas vantagens, né, que a gente também já mencionou bastante aí, né? O valor, se você for comparar o valor para adquirir 3 máquinas para fazer uma peça, a gente está falando na aquisição de um equipamento, né? Além do que a flexibilidade que você vai ter com uma máquina, as opções, o leque de operações que você pode fazer, de usinagens que você pode fazer é muito grande, né? Você vai ter
torneamento, fresamento, rosqueamento, basicamente tudo na mesma máquina, né? A eliminação de operações intermediárias, né? Ferramental de corte também, teoricamente, você vai comprar ferramental de corte para uma máquina, né? Você não vai comprar para 3. As ferramentas, elas são bem flexíveis também, né? Elas têm múltiplas operações também. Existem ferramentas que em uma ferramenta você consegue fazer 4 operações diferentes, apenas mudando de posição, né? É um equipamento adequado para o just-in-time, que você normalmente não faz muito estoque, você não mantém mais grandes estoques para fornecer para o teu cliente, né? Você produz o que vai ser entregue, né? Porque como o ciclo fica restrito a uma máquina, então eu não tenho toda essa movimentação, isso facilita o just-in-time, né? Porque se eu tenho que produzir a hora que meu cliente me solicita a peça e eu passo por 5, 6 processos, é lógico que eu não vou conseguir entregar isso muito rápido. Se ela sai de uma única máquina, eu consigo atender essa demanda rapidamente, né? E como foi dito na palestra anterior, para 5 eixos, né, aqui também se aplica, né? Eu vou ter como oferecer ao meu cliente uma qualidade melhor e uma gama de peças maiores, né? Então, eu estou comprando um equipamento de uma tecnologia mais alta, mas eu também tenho que vender isso para o meu cliente, que eu estou agora mais preparado, eu posso fazer peças mais complexas, num tempo menor, e com uma qualidade muito maior, porque eu não estou movimentando, não estou soltando a peça e fixando toda hora, né? Ela está sendo executada praticamente em uma única fixação, ou quando eu transfiro, eu não perco a referência, porque eu pego a peça presa num spindle e transfiro para outro. Então, basicamente, essa é uma estrutura completa, né, de uma máquina conceito multitarefa, né? Esse é um modelo que aceita até o máximo de 9 eixos em uma única estrutura, né? São 3 eixos na estrutura superior, né, da torre superior, que a gente chama. Um eixo B, que ele tem um grau de liberdade de 240 graus, né, de menos 120 até mais 120, que ele pode também ser um quinto eixo simultâneo, ele pode fazer usinagens, fazer interpolações em quinto eixo, né? A gente vai ver algumas aplicações para o quinto eixo. A torre inferior, os 2 spindles, né? E mais o eixo A de movimento para se aproximar da torre, do spindle principal e transferir essa peça para o segundo lado, né? É o que dá, né, um poder maior nesse tipo de máquina. A gente pode falar as outras que a gente viu, a gente tinha máquinas lá também com eixo Y, com 2 torres e tal. No multitarefa eu tenho isso potencializado porque o meu eixo B, que é o de fresamento, que é o que está no superior, ele tem uma potência grande, ele tem quase uma potência de um centro de usinagem mesmo. Nos outros tornos eu tenho uma ferramenta acionada que não tem uma potência assim tão forte, então eu tenho restrições de fazer operações mais leves. Aqui não, aqui eu posso realmente fresar com uma potência grande e tenho um magazine com 40, 80, 120 ferramentas que me dá também mais flexibilidade. Num torno de ferramenta acionada eu estou limitado a 12. Aqui não, aqui eu tenho uma quantidade maior. E eu posso compor a máquina em várias versões, eu não preciso ter ela toda nessa configuração total. Eu posso ter só com eixo B, sem a torre inferior, as 2 torres, no lugar do fuso da direita, no subspindle, eu posso ter um contraponto. Então, eu posso compor minha máquina de acordo com a minha necessidade.
Como também foi mencionado na palestra anterior, existem várias opções que podem ser tomadas, né? Podem ser usadas, e a gente exatamente faz esse tipo de trabalho, vai até o cliente para ver qual solução se adequa para cada caso. De repente, você não precisa ter uma solução total, 5 eixos simultâneos, você pode ter 3 mais 2, já pode te resolver o problema. Então, tem que ser analisado caso a caso. Essa estrutura, ela é uma estrutura que trabalha com eixo composto, né? Nesse caso aqui, o eixo Y, ele é um movimento composto de 2 eixos, né? Do X1 e do X2 esse movimento composto daria essa movimentação do eixo Y. Existe uma outra versão que é a estrutura ortogonal, onde esse eixo Y ele está a 90 graus em relação ao eixo X, né? Então, aqui é uma estrutura um pouco diferente, né? É uma estrutura, a gente pode comparar até como um centro de usinagem vertical, onde essa estrutura ela é totalmente ortogonal, os movimentos são totalmente independentes. Quando você faz essa movimentação do eixo Y, é um movimento somente, ele tem um servomotor separado, e mantendo a possibilidade do eixo B, né, com esse grau de liberdade de 240 graus. É um magazine de ferramentas que alimenta esse conjunto, né? Como o Marco mencionou, ele pode ter de 60 a 90 até 120 ferramentas, né? Depende, é uma construção modular que você pode ir agregando, né? É uma outra estrutura. Aqui a gente tem alguns exemplos de peças que se pode usinar nessa máquina, né, nesse tipo de máquina, onde você tem várias operações diferentes, várias faces de ataques diferentes, que você necessitaria fixações diferentes para conseguir executar. Então, essa peça presa no eixo árvore, você girando esse eixo árvore, basicamente você consegue atacar essas faces. Como a gente mencionou até agora, né, você tem o cabeçote que ele tem um grau de liberdade onde você consegue atacar o primeiro spindle, consegue atacar o segundo spindle, consegue usinar 5 eixos simultâneos, por exemplo, fazer uma operação helicoidal, uma hélice, peças com usinagens em ângulos diferentes, onde você precisa de inclinações diferentes, né? Peças como hélice mesmo, como pás de turbina para energia, para fabricação de turbinas de energia, né? Dá para fazer, dá para fazer também geração de engrenagens, que é um processo que hoje também auxilia bastante na redução do ciclo, né? Eu consigo gerar a engrenagem dentro de uma máquina multitarefa, tanto no processo convencional, com cortadores tipo hobby, como o skiving, que a gente vai ver mais para frente, que é uma tecnologia nova. Então, aqui a gente vai mostrando as possibilidades, né? As peças que os mercados que você pode atacar, por exemplo, o mercado de válvulas, de óleo e gás, a parte automotiva, né, peças mais complexas, você tira num tempo menor hoje em dia. Área médica, né, que é uma área que está em crescimento, que você necessita de várias operações, e também a questão dos 5 eixos simultâneos, né? É um mercado que tem crescido bastante e tende a crescer muito mais. Essa questão do skiving, né, que é você gerar
você gerar dentes de engrenagem em um torno, né? A princípio havia formas diferentes de fazer, mas com essa função fica muito mais prático e muito mais rápido, né? Parte de helicoidal, onde você necessita dos 5 eixos simultâneos, né? Então, se a gente for pensar, a gente tem torno, funções de torneamento, funções de fresa, funções de 5 eixos, né? Numa única máquina, numa única estrutura. Aqui tem um exemplo prático, né? Que é o skiving, né? Que é você gerar dentes de engrenagem diretamente no torno, né? A maioria dos processos você teria que tornear essa peça, retirar essa peça da máquina, levar para uma geradora de dentes para poder fazer retífica, para poder formar isso aqui. Então, com essa função, existem casos que o Power Skiving é até 15 vezes mais produtivo do que um processo convencional, né? Aqui tem um gráfico que mostra bem essa redução de tempo de ciclo, né? Aqui tem um videozinho que mostra um pouquinho de como é essa função para exemplificar, né? Basicamente, você tem a peça presa na placa e uma ferramenta especial com uma inclinação especial vem fazer essa geração de dentes. Então, perceba que é um ciclo muito rápido, né? E muito preciso também. A sincronia dos 2 conjuntos, tanto dessa rotação quanto da rotação dessa ferramenta, é muito importante. É o que traz a precisão para a gente conseguir tirar essa peça pronta. E dá para fazer tanto o dentado externo como interno, com a mesma ferramenta, só modifico o grau de inclinação, né, o eixo B. Aqui é uma operação externa, uma operação mais convencional, né? Também dá para ser feito, mas aí não é o processo skiving, né? Processo tradicional. Aqui já é um módulo maior, né? Quando o módulo passa a ser muito grande, eu não consigo gerar naquela forma, né? Aí eu tenho que fazer dente a dente. Mas também é possível, e assim eu elimino a ida para uma outra operação. Agora a gente vai começar a falar um pouco de automação, né? A gente falou da chegada de usinar uma peça numa única fixação. Então eu tenho os ganhos, né, de qualidade, tenho ganho de espaço, tenho série de vantagens fazendo a minha usinagem numa única fixação, seja ela num torno, seja ela numa máquina 5 eixos, num centro 5 eixos, igual foi mostrado. Mas tem um outro aspecto que é uma tendência também, que é se automatizar carga e descarga. E aí a gente tem diversas soluções, né? Aqui é um exemplo de soluções mais simples que podem ser aplicadas naquele torno que o Carlos mostrou no início, um torno com gangue, que a gente chama, e eu tenho vários tipos de alimentadores que eu posso colocar na frente da máquina, fazer a alimentação, a carga e a descarga frontalmente. São alimentadores basicamente mais simples, né? Que podem ser utilizados. Essa já é uma solução um pouquinho mais sofisticada. Eu tenho aqui um elevador que eu transfiro a peça aqui para cima do torno. Ele desce por uma calha. Aqui tem um manipulador que vai colocar ele na placa. Passo a usinagem e depois uma esteira que faz a descarga. Aí, um outro tipo de automação que é muito comum com tornos é essa parte que a gente chama de gantry loader, que é um pórtico. Esse pórtico, existem 2 possibilidades, ou incorporada na própria estrutura da máquina, como esse que está aqui,
Então, eu tenho aqui o meu manipulador, que tem os movimentos de X e de Z, e a estrutura está apoiada na máquina. Ou essa mesma estrutura tipo pórtico, eu tenho ela por fora da máquina. Então, eu tenho minhas colunas de sustentação, mas elas estão fora da máquina. Aí existem alguns tipos possíveis. A gente classifica de A1, A2, A3 e A3 estendido. O A1 seria eu ter o meu estoque de peças do lado esquerdo, fazendo carga e descarga nesse mesmo lado. Então, a minha peça é alimentada por aqui, por exemplo, a vermelhinha, eu usino e eu devolvo ela nesse mesmo magazine. Então, eu tenho nesse magazine um elevador e uma outra parte onde eu desço com as peças. Então, eu vou empilhando elas, usinando e depois devolvendo nesse mesmo magazine. A segunda opção, eu tenho essa mesma configuração, só que do lado direito. Então, também a entrada e a saída feita do mesmo lado. Se eu quiser ter um pouco mais de autonomia de quantidade de peças, eu posso ter o estocador tipo A3. Vai tomar um pouco mais de espaço, mas eu faço a carga do lado esquerdo e a descarga do lado direito. Ou também eu tenho o estendido, em que eu faço carga e descarga de um lado e carga e descarga do outro. São as possibilidades que eu tenho com esse tipo de manipulador. Aqui um vídeo mostrando isso. Um torno com duplo espíndulo frontal, usinando uma peça que se chama flange, uma flange frontal. E aí a gente pode ver a peça sendo trazida do stocker, colocada no fuso. Aqui uma estação de inversão de peça para ela trocar de lado para ir para o segundo espíndulo. O braço que faz as garras, né, que manipulam a peça. Podem ser desenvolvidas de acordo com o tipo de peça. E pela parte de cima da máquina eu faço essa alimentação. Então isso me dá uma constância, né, de ciclo. Eu consigo tirar a minha peça sempre com o mesmo tempo. Se eu tenho uma máquina no processo convencional sendo alimentada por uma pessoa, é lógico que essa pessoa, no decorrer do dia, ela não vai ter o mesmo desempenho. Então, ela vai perder rendimento, ela tem necessidades fisiológicas, ela tem que se ausentar por algum tempo da máquina, eu vou perdendo produção. Com esse tipo de automação, eu consigo abastecer com várias peças no estocador e a máquina vai trabalhar mesmo que o operador não esteja em frente à máquina. Aí a gente, além do gantry, a gente pode também utilizar robôs para fazer essa manipulação. Então aqui existem várias configurações de células que eu posso colocar, por exemplo, um torno e um centro de usinagem, um estocador tipo gavetas, onde esse robô vai buscar as peças e vai alimentar as duas máquinas, ou uma máquina só, sendo alimentada por um robô. Podem ser 2 tornos, um torno e um centro. Então tem várias opções em que eu posso usar um robô. Esse é um outro exemplo de célula robotizada, onde na própria estrutura onde está o robô, eu tenho o meu estocador, ou gavetas, ou um pallet, e esse robô eu consigo movimentar ele
por onde eu quero que ele faça a alimentação. Que dá para a gente ter uma visão de como isso funciona. Então, opa, perdão. Então ele inicia ali numa estação de medição. E a gente vai ver que ele depois se movimenta em direção à próxima operação, à próxima máquina, que é um torno. Enquanto isso, na estação de medição está sendo aferida a peça. Nesse caso, você não precisa ter mais uma célula fixa, né? Uma célula engessada. Ela é uma célula bem mais flexível e você variando a composição de máquinas, você apenas varia a programação desse caminho do robô, né? Vale lembrar também que o homem não é eliminado totalmente nessa operação. Você precisa de uma pessoa mais qualificada, no caso do engenheiro ali, para fazer toda essa programação. Aí, continuando na automação, a gente também tem em máquinas, em centros de usinagem, também algumas automações que podem ser feitas para também ganhar produtividade e principalmente constância nos ciclos, né? Por exemplo, nos horizontais, eu posso ter, em vez de dois centros horizontais, com 2 pallets cada um, 2 operadores, eu posso colocar uma estação com vários pallets, que a gente chama de magazine de pallets, e aí eu tenho um operador, ele carregou esses pallets, a máquina pode trabalhar sem a intervenção humana, né? E eu ganho uns 30% aí de espaço e ganho um operador. Esse sistema ele também é prático porque ele tem um design compacto e eu posso fazer isso aí em campo. Então, se eu tenho uma máquina que já está instalada, não tem esse sistema, eu posso facilmente aplicar ele nessa máquina. Aí existem vários tipos, né? Aquele primeiro que a gente mostrou no slide, que tem até 5 pallets, alimenta uma máquina com 3 estações de setup. Mas eu posso ter outras versões com 7 a 9 pallets, 6 pallets, para centros em que a transferência não é rotativa, e chegar no LPS, que é um sistema linear, onde eu posso ter uma máquina com vários pallets na frente dela, ou 3 máquinas sendo alimentadas por esse mesmo conjunto de pallets. E também sendo possível de ser feito no campo,
Eu posso começar colocando uma máquina, depois no futuro eu colocar a segunda máquina, depois no outro futuro colocar a terceira máquina. Eu posso aqui colocar até 7 máquinas sendo alimentadas por esse pool de pallets. Aqui um vídeo mostrando essa automação. Postei até 72 pallets. Claro que eu tenho que ter a máquina com bastante ferramentas, né? Existem magazines para 300 ferramentas, 200 ferramentas. São tipo Matrix, que a gente chama. E aqui um outro vídeo mostrando algumas outras soluções, como nesse caso para rodas de alumínio com robô. Para fazer cilindro, bloco, né, de motor. Então, essa era a mensagem que a gente queria passar sobre as máquinas multitarefas e sobre automação. Claro que tudo isso exige estudos e a gente analisar e ver caso a caso qual que melhor se aplica, né? Esperamos ter passado aí um pouquinho da nossa experiência nessa área e estamos à disposição para qualquer consulta futura, a gente ir até a empresa de vocês e fazer uma análise mais criteriosa. Soluções existem em grande quantidade, a gente precisa saber só a mais correta. Obrigado, por favor. Sempre.